Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Então, gente, hoje. E aí, gostaram do conteúdo de ontem? Meu povo, e a frase? Gostaram também da frase da tia? Hoje nós vamos falar sobre um gênero que eu amo por demais, que são os poemas. É muito bom falar de poema. E espero que você goste. Então, botem aí na página 49. Chega, meu povo. Corre. Página 49. Para falar sobre Unidas pelo Som. Quem aí gosta de poema? Então, quem gosta de poema, se prepare, que hoje, ó, a nossa aula vai ser top demais. Tá bom? Só para avisar, atividade na página 49 e 50, tá? Essas 4 questõezinhas que falam sobre o poema, tá bom, meus amores? E aí, olha só, nós vamos fazer, assistir a aula do poema, fazer as 4 questões, essas 4 questões da 49 e 50, e aí vocês vão assistir o RA da página 51, tá? Que fala sobre as sílabas e tem atividadezinha no AVA. Então corre lá, ó, no AVA, que hoje tem atividadezinha pra vocês, tá bom, meus amores? A tia vai falar sobre o poema agora, mas não esqueça, então, pra quem não anotou ainda, pega a sua agenda aí e anota a atividade de hoje. Página 49 e 50, tá? Que fala sobre texto e contexto. Página 51, a realidade aumentada, lá o RA, que vai falar sobre as sílabas. E atividadezinha do AVA. Então, de atividade mesmo, nós teremos a 49 e 50. Mais o AVA. O RA, vocês vão só assistir. Às vezes é atividade, um vídeo. Às vezes é uma contaçãozinha de história. Então, assistam lá. Assistam lá o RA e me diga, tá? E aí, como é que vocês estão? Vamos começar, né? Começar com o pé direito. Já é terça-feira, amanhã teremos novidades, né, meus amores? Então, amanhã teremos novidades muito bacana, que legal. Que legal mesmo a gente poder estar junto. Agora vamos matar a nossa saudade. Porque a gente mata um pouco de saudade só nas aulas online, né? Na quarta e na sexta. Mas agora com essa novidade vai ser bem legal. E eu espero todos vocês lá, tá, meus amores? Nessa nova novidade nossa. Mas vamos começar a nossa aula de hoje. Unidas pelo som. Agora que você já fez um exercício de sensibilidade à relação de um poema, vamos analisar mais um. Dessa vez, de Mário Quintana. O poema, diferente do de Fernando Pessoa, apresenta-se com rimas e recursos gráficos. Verifique. Relembre com os colegas o que você sabe sobre rima e o recurso que aparece no texto a seguir. Fique atento ao tema do texto e as palavras que se unem ao som. Meus amores, e aí? O que são as rimas? São as palavrinhas que se juntam para poder dar ritmo ao poema, dar ritmo à música, tá bom? E aí a rima vem para dar uma característica mais formal, direcionada dos poemas, uma característica mais elegante, porque assim como as músicas, os poemas também precisam da rima para dar uma centralidade, para dar uma organizada no que ele deseja falar. E com a rima não é diferente, com o poema não é diferente da música, né? Precisa de uma rima para poder despertar o sentimento do leitor, despertar vários sentimentos.
despertar uma interpretação mais uma apresentação assim mais fluente, mais leve para vocês e para todos os leitores. Então, por isso que muitos dos autores, assim como Mário Quintana, Fernando Pessoa, se apropriam de rimas e de recursos gráficos para poder dar mais ênfase, dar mais características, dar mais apresentação de sentimento, apresentar mais uma organização, uma característica típica do poema nos seus textos. E aí todos os leitores que a pegam e a interpretam, porque não basta só ler, tem que interpretá-lo. O poema, assim como os outros textos, tem que ser interpretados. E aí quando ele pega aquele poema, que interpreta, ele consegue sentir. Se fala de amor, ele consegue sentir o amor daquele poema. Se ali retrata um pouco da tristeza, eu consigo sentir um pouco daquela tristeza que ali está sendo interpretado, que ali foi colocado. Se o amor se ele traz alegria, eu consigo sentir aquela alegria no poema. E assim, os vários sentimentos que podem serem colocados ali dentro daquele poema. E com a ajuda, claro, dos recursos gráficos e da rima. Porque aí eu vou combinar as palavras para poder transpassar sentimento ao leitor. Tá bom? E o que é o poema? O poema é um gênero no qual ele tenta despertar uma emoção, uma qualidade de sentimentos no leitor, se organizando através de versos e estrofes. Porque o poema, assim como a música, ele precisa ser organizado em versos e estrofes. E aí a gente tem que contar, né, cada verso, cada verso representa um soneto, um poema. E o poema ele pode apresentar vários fonemas, vários sonetos e várias estrofes, tá bom? E aqui, ó, nesse poema de Mário Quintana, ele apresenta quatro estrofes. E temos um soneto, tá bom? Porque ele apresenta 4 estrofes com 14 linhas. Eles são estruturados. Ele só lembra, meus amores, não podemos produzir um poema em linhas retas. A gente tem que produzir como se for na estrutura como se fosse uma música, em versos e com estrofes e todos bem organizados, tá? Como a tia sempre falou, quando a gente trabalhava as letras das músicas, não pode colocar corrente de certo, tem que colocar todos organizados na linha direita ou na linha esquerda do seu caderno, e aí todos em estrofe, como aí vocês podem observarem. Deixa a tia descer mais um pouquinho aqui o poema, e aí nós vamos retratar um pouco sobre ele, tá bom? Então, um soneto, sempre um soneto ele vai apresentar 4 estrofes, e as 2 primeiras são com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos, tá? Aqui, ó, 4 versos. Contem aí no livrinho de vocês. O dia se abriu para o sol bordado. 2, de nuvens e de verde ramaria. 3, e estava até um fumo que subia. 4, minuciosamente desenhado. E lá, ó, na última estrofe, tinha passado demais. E eles sonham imóveis deslumbrados. 12, né? Que são 2 velhos barcos encalhados. 13, sobre a margem tranquila. Sobre a margem tranquila de um açude. 14. D.
Então, no soneto, ele apresenta 4 estrofes. As 2 primeiras com 4 versos. E as 2 últimas com 3 versos, meus amores. E os versos, que são os versos? Quem lembra? São as linhas do nosso poema. Então, o dia se abriu para sol bordado. O dia abriu seu parasol bordado. Então, quem é o verso? O dia abriu seu parasol bordado. Esse é o verso. O verso são as linhas de um poema, tá bom? E as estrofes são os parágrafos dele. Viram que legal? Primeiro que, nesse caso aqui do poema de Mário Quintana, o dia se abriu para seu parasol bordado. Para Érico Veríssimo, ele tem 4 estrofes. 4 estrofes com 14 versos, porque são 14 linhas. E, ó, por ele ter 4 estrofes, ele é considerado um soneto. E aí o soneto apresenta 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes com 4 linhas e as 2 últimas com 3 linhas, tá bom? Então a gente já viu que o gênero poema, ele é um texto onde ele vai apresentar, onde ele busca apresentar vários sentimentos, né? Organizados em versos, para poder caracterizar sobre algo, para poder demonstrar e apresentar algo, tá bom? E aí, esses versos, a cada estrofe, a cada verso, ele vem com o intuito de levar vários sentimentos, porque o leitor, ao interpretá-lo, ele vai conseguir adentrar, ele vai conseguir interpretar, entender o que é que o leitor, o que é que o autor, o poeta quer falar. Se ele traz o amor, ele vai conseguir sentir a presença do amor ali naquele poema. Mas, ao interpretá-lo, a gente tem que parar para interpretá-lo, para analisar, tá bom? Se ele traz raiva, nós vamos conseguir sentir a raiva ali dentro. A tristeza, também iremos conseguir sentir um pouco daquela tristeza que aquele poema fala. E assim, vários outros sentimentos, meus amores, tá bom? Então, vamos lá. O poema que eu vou ler aqui para vocês agora. Depois a gente vai analisar, tá? Onde é que ocorre a rima, onde é que ocorre o alinhamento, pra gente saber que são as 4 estrofes, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês as estrofes, as rimas entre os versos. Primeiro vamos ler. Então, espero que todos já estejam na página 49 e diz assim: o dia abriu seu parasol bordado. Para Érico Veríssimo. O dia abriu seu parasol bordado de nuvens e de verde ramaria, e estava até um fumo que subia minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou, ficou a olhá-la admirado. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo. Céu é o que lhes falta para suportarem a existência rude. E eles sonham imóveis deslumbrados, que são 2 velhos barcos encalhados sobre a margem
tranquila de um açude. Meus amores, vocês viram que lindo, que texto lindo que ele fala do sol que se abriu, da lua, que em pleno aquele sol de meio-dia estava lá, que o menininho que seguia parou e ficou a olhar admirado. Vocês viram, gente, que lindo? E vocês viram também que algumas palavrinhas ao lado, elas estão, os finais grafados estão marcados com o marcador, com a tinta diferente, com as cores diferentes, porque ela quer dizer que, o que é que esse textinho todo marcadinho aí quer dizer? Primeiro que, quando ele fala bordado, na primeira estrofe, bordado combina com desenhado. Então, por isso que tá bordado, desenhado. Ramaria combina com subia. Desculpa, pessoal, a gente tá com alergia. E aí, na segunda estrofe, arqueado combina com admirado. E meio-dia combina com seguia. Pus meus sapatos na janela alta. Alta combina com falta. E aí o rude, ele tá diferente. Mas a gente vai encontrar para suportarem a existência rude sobre a margem tranquila de um açude. Rude e açude estão combinando. E eles sonham imóveis deslumbrados, que são dois barcos encalhados. Deslumbrados e encalhados também se combinam. Então, se vocês observarem, além desse detalhe da combinação de palavras, tá? O poema, ele pode apresentar uma composição de ritmo definidas. E aí, quando ele vai apresentar os seus ritmos definidos, ele se utiliza de figuras de linguagem como para poder complementar, tá? Dar ênfase ao seu texto. E o que são as figuras de linguagem? São palavras que são palavras da língua portuguesa que são utilizadas em poemas, em versos de poemas, para poder dar ênfase, dar mais expressividade no que ele deseja falar, tá bom? Então, quando ele fala aqui fumo, ele quer dizer a fumaça. Aqui, ó, quando ele diz assim, o dia se abriu para o sol de nuvens e verdes ramarias. E estava até um fumo, quer dizer, estava até uma fumaça que subia, minuciosamente desenhado. Minuciosamente quer dizer cuidadosamente desenhado. Depois surgiu no céu arqueado a lua. A lua, em pleno meio-dia, na rua, um menininho que seguia parou, ficou a olhá-la admirado. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo. Céu é que lhes falta para suportar a existência rude. E eles sonham com imóveis deslumbrados, que são dois velhos barcos encalhados sobre a margem tranquila de um açude. Viram, meus amores, que lindo, que poema lindo, né? E aí, ó, além de analisarmos esse poema, eu quero que vocês passem para a página 48. Tá? Porque a gente vai parar para também analisar as palavras que rimam aqui, ó, nesse poema de Alberto Caeiro. No anoitecer, brincamos às 5 pedrinhas, no degrau da porta de casa. Graves,
como convém a um Deus e um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela, deixá-la cair no chão. Do que é que agora esse poema fala, pessoal? Fala das pedrinhas que eles brincavam na calçada de casa todas as noites, e aí no intuito de eles achavam que as pedrinhas eram tão valiosas como o universo e não podia cair no chão. Meu amor, meus amores, ó, qual é o intuito do poema? O poema que acima citado é de Fernando Pessoa. E ele é um grande escritor brasileiro. Grande escritor brasileiro que tem lindos, bateu aqui, gente. Poemas muito criativos, muito diversos, tá? E o poeta, ele criava outros eus, vamos dizer, como ele diz assim, outros eus. Eles criavam outros textos para assinar suas criações. Além dos poemas em que ele assinava, tinha sua própria autoria, ele assinava outros poemas com o nome de outras pessoas para poder assinar suas criações. E aí o verso que nós acabamos de ler, que é o anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo e fosse para um grande perigo para ele, deixá-la cair no chão. Então, o poema que a gente acabou de ler, ele não tem um sentido literal ou de dicionário. Tem algumas palavras que não têm sentido literal. E aí, essas palavras que foram criadas para dar mais ênfase, para dar mais emoções e criar situações nesse poema, são as figuras de linguagem. Tá bom? Então, eu vou fazer algumas perguntinhas que tá aqui embaixo, ó, na página 48. Para vocês irão analisar e a tia vai responder explicando o que é que acontece, tá? E espero que vocês estejam gostando do gênero textual poema, porque nós iremos criar poemas esta semana, tá? Nós iremos trabalhar com a criação de poemas. E vai ser muito, mas muito bacana. É muito bom a gente criar um poema. Meus amores, com base nisso, era para conversar com um colega, né? Com quem o poeta conversa? Com quem você acha que ele conversa? Com quem que o colega, ele conversa, assim? Vocês acham que ele conversa com quem? Veja aí, leiam aí novamente pra gente ver com quem é que ele conversa. É como, pessoal, se ele estivesse conversando, explicando a outras pessoas do que é que se trata a brincadeira, né? Com quem ele joga? Ele joga com as várias crianças na rua. E por que joga? Ou ele joga sozinho? E aí, meus amores, com quem ele joga? Ele joga sozinho? Joga? O que as pedrinhas representam? As pedrinhas representam todo o universo. Lembra quando ele diz aqui? É como se cada pedra fosse um universo. E o que você sentiu ao ter contato com esse texto? Vocês sentiram, meus amores, que nesse poema o autor, ele brinca com alguém, a criança, ele brinca com alguém, não brinca, tá triste, tá feliz, e aí? A tia acha que ele não brinca com ninguém. E que aí, ao anoitecer, ele ou brinca com seus irmãos, ou brinca ele e as 5 pedrinhas. A tia acha que brinca ele e as 5 pedrinhas, sozinho, lá no degrau da porta de casa. Mas isso não quer dizer que cada um tem que analisar esse poema, tá? E amanhã na nossa aula eu vou querer saber o que é que vocês analisaram, tá bom? E assim, ó,
como o poema aqui o poema do Mário Quintana, o que acontece? Ele vem para retratar algumas situações, né? E, gente, vejam só, vocês então vão lerem o poema novamente em casa, vão interpretar, vão observar as palavras que estão grafadas com a tinta colorida, a combinação das palavras, tá? E vão fazer a atividade da página 49 e 50. Na primeira questão, na primeira estrofe do poema, o que Mário Quintana ele quis sugerir ao separar as sílabas das palavras minuciosamente. O que ele quis? O que ele quis sugerir na separação das palavras? Segunda questão. Julgue as afirmativas a seguir, assinalando o verdadeiro e falso. Você vai julgar as alternativas em relação ao poema de Mário Quintana, tá? E aí, ó, temos a terceira e a quarta questão. O que o eu lírico no poema se manifesta por meio de um objeto, como se estivesse personificados nele. Que objeto é esse? E aí, vocês vão dizer qual é o objeto. E a quarta questão, o título do poema remete a 15 imagens. O que o parasol bordado sugere? E aí, meus amores, o que é que ele sugere? O que é que remete às imagens do parasol? Tá bom? Espero que façam a atividade e amanhã na nossa aula nós iremos fazer a correção da atividade, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Gratidão pelo dia de hoje, tá? Que Deus abençoe o dia de vocês, dos familiares de vocês, de toda a família a que cerca vocês, tá? Amanhã, com a novidade, né? Vocês vão saberem qual é a novidade. Com essa novidade, amanhã a tia espera vocês, tá? Beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus.